Agosto é um mês marcado pelo Dia Nacional da Prevenção de Controle do Colesterol. O colesterol é um tipo de gordura presente no organismo fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas o excesso dessa gordura pode trazer complicações para a saúde, como o entupimento de veias e artérias. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 14% da população brasileira com 18 anos ou mais receberam um diagnóstico de colesterol elevado. Por isso é tão importante a conscientização das pessoas para o colesterol alto. E quem nos ajuda a debater melhor o tema, que você fica na dúvida, alto, baixo, ruim, bom, não é não? É o médico especialista em emagrecimento, Dr. William Rangel, e a nutricionista Yandra Guerra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez. Muito obrigado, Biane. Falar hoje sobre um tema tão importante, né, que é o colesterol, né? Exatamente. Doutor, o colesterol, ele parece que ele é até parente do carboidrato, porque todo mundo fala assim, é ruim, é ruim, colesterol é ruim, é ruim. O que é o colesterol, doutor? Você falou uma coisa legal, né? Porque tanto carboidrato como colesterol não são algo tão ruins assim, Exato. né? A gente tem que lembrar que a gente pode sim separar aquilo que de repente seja mais benéfico para a saúde, aquilo mais maléfico para a saúde. Porém, talvez o melhor termo seria o excesso, né? Porque o colesterol, ele faz muitas funções no nosso organismo, né? São moléculas que são produzidas no nosso fígado, principalmente, que vão transportar, né, alguns colesteróis, algumas gorduras que vão funcionar para funcionamento do nosso corpo como um todo, como produção de hormônios, a testosterona entra aqui, o estrogênio entra aqui, para formar até a estrutura das nossas células, que é revestida com gordura também, né? Então a gente sabe que tem uma camada ali que vai englobar nossas células, que também é constituída por gordura, ou seja, por parte desses colesteróis. Mas quando a gente fala de colesterol, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né, para não ficar tão confuso eu falar de substâncias, moléculas, basicamente, quando a gente fala de colesterol e as pessoas conhecem, ele fala do colesterol do sangue, né? Que é aquele colesterol que a gente vê, que a gente mede, que o médico pede, para a gente saber se é o colesterol ruim tá alto, se o colesterol bom tá baixo. O que acontece, né? Quando a gente mede essas estruturas do sangue, a gente quer saber de algumas específicas, que são o colesterol HDL e o LDL, né? Tem a ver essa nomenclatura sobre a sua densidade, se ela é mais proteica, se ela tem mais gordura. Mas basicamente, o LDL é o colesterol que a gente até brinca para vocês gravarem em casa, né? Do L de ladrão, né? Mas ele vai levar muitas vezes o colesterol para várias partes do nosso corpo. Porém, o excesso dele pode se depositar dentro dos vasos sanguíneos. E isso levar ao que a gente sabe que levar à obstrução dos nossos vasos. A gente brinca muito, né? A gente tem medo de várias coisas, né? A gente tem medo de ter câncer, a gente tem medo de ter um acidente, mas a principal causa de morte de nós, seres humanos, nada mais é do que o entupimento dos nossos vasos. A gente vai ficando velho, né? A gente vai aumentando a nossa idade e um dia a gente tem um infarto, um AVC principalmente. E muito se deve ao brinco porque a gente não se preocupa com o colesterol. Olha Por isso eu acho que é isso. tão importante hoje a gente vir aqui, né, falar com a nutricionista, ver quais são os alimentos, né, que podem aumentar o colesterol ruim, quais alimentos são cardioprotetores, por essa questão. E o HDL, então, é a molécula, né, que ela é mais densa, que ela, no caso, retira o colesterol dos vasos sanguíneos e leva novamente para o fígado, né? Então, ele vai fazer esse transporte reverso do colesterol, podemos assim dizer, né? E isso tudo faz com que então, a gente observe no sangue qual o colesterol bom e o colesterol ruim. Quando a gente fala de HDL e LDL, é o transporte? Exatamente, são moléculas que transportam. Uma vai transportar, para ficar bem simplista, tá? Do fígado para o corpo, aí lógico, para ver suas funções, só que se ficar em excesso, ele pode depositar dentro do vaso sanguíneo, formando aquela plaquinha que pode obstruir. E, basicamente, se a gente fala de HDL, é o que faz ao contrário. Só que sabe o que é o mais interessante, Fabiane? O mais interessante, na verdade, não é a gente se preocupar, talvez, tanto com o colesterol. E com Porque o quê, eu doutor? brinco mais ou menos assim. O que a gente tem que entender que o colesterol é? Imagina que o nosso coração fosse uma caixa d'água. Eu faço muito para o meu paciente para entender, ficar mais simples, né, as pessoas compreenderem. Então, nosso coração é a caixa d'água. E as artérias são os canos. Concorda comigo que se eu tenho uma sujeirinha, que já vai simplificar aqui como o colesterol ruim, que é o LDL, ele vai bater nesse cano e vai continuar passando reto? Sim. Porém, alguns casos, esse cano vai estar com rugas, vai estar com rachaduras e esse LDL, essa sujeirinha, pode pregar, ele vai se acoplar, formando então as placas.
Agora eu te pergunto, quando que eu vou ter essas rupturas, essas rugas nos nossos canos, nas nossas artérias? E aqui eu trouxe umas coisinhas para simplificar pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, mais do que se preocupar somente com o nível do colesterol sanguíneo, a gente tem que se preocupar se eu tenho fatores de risco para o meu colesterol acoplar na minha artéria. Para já ficar atento. Exatamente, porque muitas vezes o que acontece, eu tenho colesterol normal no nível laboratorial, só que eu tenho muitos riscos. Então, meu colesterol devia ser muito baixo. Então, aquele valor de referência, embora falar tá ok, não tá ok. Não tá ok. Depende do seu risco cardiovascular, que a gente chama. Boa. Como que eu posso estar analisando, então, quais são os riscos? Quais são as pessoas que vão ter, então, esse vaso, esse cano ali, né, que pode acoplar esse colesterol? Basicamente, estão pensando no cano, a gente tem que pensar se eu tiver muita pressão, eu posso, então, causar uma ruptura e essa ruptura levar a acoplamento de colesterol. Então, a gente tem aqui simbolizando a hipertensão arterial. Pessoal, a hipertensão arterial, eu brinco que é a doença que mais mata no mundo. E eu tô cansado de pegar todo dia o paciente no consultório, doutor, mas eu não sinto nada. E aqui entra também os sintomas do colesterol. A grande maioria das pessoas não vai sentir nada. Existem alguns casos raros que você vai ter depósito de colesterol, famosos xantomas, né? No olho, em articulações, mas são casos extremos. A grande maioria das pessoas não vão ter sintomas. Então, pessoal, é importante fazer o exame de check-up no seu médico, né? E principalmente triar se você tem fatores de risco. Além da pressão, então, que vai pegar esse vaso e causar a ruptura, a gente tem aqui também a questão da diabetes. Por quê? O açúcar em excesso no nosso sangue, ele libera muito radicais livres. E esses radicais livres são tóxicos, podendo, então, causar rachaduras nesse vaso. Então, olha só, o colesterol às vezes pode estar normal, mas pode ser muito grave para algumas pessoas. Além da diabetes, a gente não tem aqui, mas podemos lembrar do cigarro. A nicotina, pessoal, leva também a ruptura no nosso vaso sanguíneo, fazendo então o colesterol acoplar nesse vaso sanguíneo. Além disso aqui, simbolizando a obesidade, que é uma doença que a gente fala tanto aqui, né? Veio tantas vezes falar sobre tantos temas, que é uma doença inflamatória. Se tem inflamação, pode levar a ruptura então dos nossos caninhos, né? E levar o colesterol a se acoplar por ali. E por último, aqui temos também o tempo. A idade, né, doutor? Pessoas, principalmente acima dos 50 anos, vão ter esses vasos, esses canos, podemos assim dizer, mais velhos, né? E ali pode ter algumas rupturas, algumas coisinhas que levam esse colesterol a estar acoplando por ali. E doutor, o que causa um colesterol alto, por exemplo, no organismo? A gente pensa sempre no coração, mas é mais do que isso, doutor? Muito ligada à nossa alimentação, principalmente. Por isso que eu trouxe a nossa nutricionista lá da clínica para conversar um pouquinho com vocês hoje, para estar mostrando exatamente quais são os alimentos que mais levam ao aumento do colesterol. Porque a gente tem que lembrar que sim, o colesterol vem da gordura. Sim. Mas existem gorduras que não elevam o colesterol ruim e existem gorduras que elevam o colesterol ruim. É aí que a gente vai entender um pouquinho, então, o que seria as gorduras saturadas, que elevam o colesterol ruim. Já entender um pouquinho das insaturadas, que não elevam o colesterol ruim, né? Muito comum a gente falar, existe gordura boa, e realmente existe, né, doutor? Então a gente vai aprender um pouquinho com a nossa nutricionista, tirar essas dúvidas hoje também. Boa, minha gente. Então a gente vai começar a falar do que? Dos alimentos. Bem que o doutor falou, os hábitos saudáveis, né, doutor? Eles interferem em tudo. Com toda certeza, até porque o exercício físico é uma das únicas coisas que aumenta o nosso colesterol bom, que é o HDL, que faz exatamente aquele transporte reverso, tira da plaquinha lá das nossas artérias para devolver para o fígado. E isso é muito benéfico para a saúde. Exercício físico, Brasil. Vamos então na nossa mesinha de alimentação? Seja bem-vinda, Yandra. Muito obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Se traz a nutricionista, o assunto é sério. É sério. Doutor, pode ficar aqui do lado. Tudo bom, Léo? Tudo bom, doutor? E, Andra, a gente estava falando dos alimentos, dos hábitos. Sim. Tem essa coisa de, por exemplo, se eu já tenho uma predisposição a ter um colesterol alto, eu tenho que tomar cuidado com a alimentação, os alimentos podem piorar essa situação? Com toda certeza. Na verdade, foi o que o William já havia falado, o colesterol a gente produz no nosso corpo, 70% do nosso colesterol que a gente dosa no sangue é através da nossa própria produção. E os outros 30% que vem da dieta. Então, a gente tem que controlar a dieta, mas também é muito por conta da nossa produção, né? E quando a gente pensa em alimentos que têm gordura, existem uns alimentos que têm uma gordura
benéfica para a saúde, porque esses alimentos são os que aumentam o HDL, que é aquela proteína de alta densidade que o William falou que é o colesterol bom, que ele pega esse colesterol e joga para ser eliminado no fígado. E esses alimentos são praticamente os alimentos, não sei se já ouviram falar da dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea é uma dieta com alimentos cardioprotetores, que protegem o nosso coração. Então, por exemplo, uma gordura monoinsaturada vindo do abacate, do óleo de azeite, dos peixes mais gordurosos, que são ricos em ômega 3 também. O ovo, que todo mundo era falado do ovo, né? Foi um grande vilão. Foi um grande vilão. Exatamente. Você falou do peixe, mas não necessariamente o salmão, né? Salmão ou atum, teria que ser um peixe quando a gente vê a cor. Peixes brancos, a gente não vê a cor, não é um peixe tão gorduroso, então não teria tanta gordura quando a gente pensa em ômega 3. Mas quando a gente pensa em ser uma proteína magra, sim, seria interessante. Mas quando a gente pensa em ômega 3, os peixes que têm cor, então um salmão, um atum, a linhaça também tem ômega 3, a chia tem ômega 3, tá? Que são gorduras protetoras. E o ovo, ele é fonte de gordura monoinsaturada. E essa monoinsaturada também é protetora, pensando em doenças cardiovasculares. Além de ter outras vitaminas também. Ele é rico em colina, vitaminas do complexo B, então não é só gordura. E as oleaginosas e o azeite também. E aí, pode falar. Pode ir, doutor. Muito para simplificar, tá, pessoal? A gente sabe, então, que existe, então, algumas gorduras aqui que elevam os níveis do colesterol ruim. Quais dessas aqui presentes vão elevar os níveis dos colesteróis ruins? Principalmente as saturadas. A gente sabe que gorduras provenientes principalmente das carnes, então essa aqui, ela é uma gordura animal, saturada, geralmente é saturada, exatamente, né? Nem sempre, às vezes tem um peixinho que vai ter ali até insaturada, que vai até ajudar, vai ser benéfico. Mas nessa aqui, principalmente bovinos, que essa gordura aparente, sim, a gente chama de saturada, ela vai levar o colesterol ruim. Gordurinha da picanha, então, Exatamente, não faz nada bem, Léo, infelizmente, né? Quando a gente pensa em gordura saturada, só pra gente associar, gordura saturada é a gordura evidente, que fica sólida em temperatura ambiente. Então, da carne, da manteiga, do óleo de coco. Óleo de coco, óleo de coco, gente. Porque ele já se transformou num vilão. Mas durou, na verdade, ele foi benéfico por um período muito pequeno de tempo. Isso. Foi uma moda que surgiu muito curta, né? Boa. E já foi por questão de segundos a gente quebrou isso. Boa, Falou, perfeito, gente, não é perfeito, bem assim. perfeito. Porque ele é muito rico em gordura saturada. Ele aumenta muito o LDL. Lógico que existe uma gordura pior ainda, que agora está sendo muito combatida, que é a gordura trans, né? Essa está sendo basicamente proibida, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mudou os rótulos recentemente. Sim. Porque antigamente a indústria tentava esconder ainda um pouquinho, né? Porque se tivesse lá 0,1 grama, né, de gordura trans, não precisava colocar, falava que é 0. Aí eu colocava uma porção muito pequena e dizia que era 0. Agora está sendo obrigado os rótulos colocarem porções de pelo menos 100 gramas para dizer se tem ou não tem gordura trans. Então uma gordura que a gente está tendo eliminada da nossa vida, essa tem que ser 0. Que é o tal da gordura trans. Já lembrando, existem as insaturadas que podem ser benéficas para a saúde. Aí a gente está falando, né, daqui da castanha, a gente está falando do abacate, que são gorduras que não elevam, tá, pessoal, o LDL. Então não causam prejuízo para a questão Essas são as que vão proteger o nosso coração, como a Andra falou aqui. E essas daqui eu teria que evitar ou não consumir, dependendo do quê? Podemos limitar o consumo, a depender do risco, né? Depende Porque muito do risco do dificilmente eu não vou paciente. comer uma picanha, né? A gente tem que comer nesse sentido, a gente Dói sabemos um que pouco, vamos, né? Se a gente consegue limitar, de repente, ali uns 10% de gorduras saturadas, já é um bom nível, embora vai depender um pouquinho. Se essa pessoa já não teve um evento cardiovascular antes, já não teve um infarto, um AVC, muitas vezes a pessoa vai precisar ser medicamentada, né? Porque às vezes os medicamentos também vão estabilizar aquela placa que já se formou por causa de hábitos antigos, né? Mas lembrando que a alimentação aqui é crucial. E quando... E você trouxe um queijo amarelo, né? Queria que você falasse a diferença também pra gente, do queijo branco, queijo cru, da ricota, para o queijo amarelo. Os queijos mais amarelos são queijos mais maturados. Então, eles têm uma fonte de gordura muito maior, normalmente feito com leite integral. Então, pensando em gordura saturada, também é mais sólida em temperatura ambiente, é uma gordura que não seria tão interessante para o aumento do colesterol ruim. E os queijos mais brancos são queijos que têm menos gordura, uma gordura mais, não digamos, nem seria poliinmonossaturados, continua sendo saturada, mas não tão, um valor não tão alto, né? Mesma coisa do leite. O leite tem o integral, o desnatado. Quando a gente já tem um diagnóstico de colesterol alto, a gente sempre vai priorizar para os alimentos que têm menos gordura, né? Mas quando ele falou de evitar, de diminuir, os ultraprocessados realmente deveria evitar na alimentação. E os que são base da alimentação, uma carne, enfim, uma manteiga, consumir moderadamente.
E além desses alimentos cardioprotetores, fontes de gordura, existem outros na alimentação também. Então, por exemplo, a fibra, se a gente combina uma picanha com uma salada, a fibra diminui um pouco dessa absorção de gordura, né? O farelo de aveia também é muito interessante, porque ele pega esse colesterol do intestino e ajuda para ser metabolizado nas fezes. Então, é muito interessante a gente ter fibra na alimentação, fonte de cereais integrais, frutas, verduras, legumes, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, é importante mais introduzir quando a gente pensa e não ficar só excluindo. Né? Boa. Tem perguntinha para vocês. Vamos lá. Do Diego, de Porto Velho. Boa tarde, doutor. Quando o uso de simvastatina será necessário, doutor? Perfeito, O que Diego. Boa, Diego, obrigado. Vamos lá, a simvastatina, né, é um medicamento da classe dos medicamentos que abaixam o colesterol ruim. Lembrando aqui que importante que eu falei, nem sempre esse remédio vai apenas diminuir o colesterol ruim, mas também vai estabilizar se ele já existe uma placa. Então, se é um paciente, como a gente falou, que tem vários fatores de risco, já tem pressão alta e diabetes, principalmente esse paciente já vai precisar manter os níveis baixos de colesterol. Ele nem vai poder olhar lá no exame, né? Ver se de repente o exame está dizendo que está 130, que é o normal. Não, é um paciente que a gente chama de alto risco. Esse paciente dificilmente ele vai conseguir na dieta manter um nível muito baixo. Já foi comprovado, então, que se eu abaixo por níveis bem baixinhos, principalmente esses pacientes com muito alto risco, eu vou evitar a formação de placa, evitar infarto, evitar AVC. Por isso que a gente, então, abre mão de alguns medicamentos. Embora a questão da dieta e do exercício físico sempre estarão presentes. Em alguns casos mais leves, que não tem muitos fatores de risco, a gente até pode pedir para o paciente ficar 3 a 6 meses mudando o estilo de vida para ver se vai abaixar sozinho. Se não abaixar, a gente vai entrar com medicamentos, no caso da classe da simvastatina, atorvastatina ou rosuvastatina, por exemplo. E realmente é muito importante reforçar a mudança no estilo de vida, porque às vezes o paciente entra com a medicação e acha que vai ser... Tranquilo, né? E não vai. Não vai, né? E aí... Vai continuar sem fazer exercício. Vai continuar sem fazer... assumir aquilo, não deve ser E consumido. uma coisa muito importante, gente, já que ele está falando de TV, a gente tem que passar uma realidade para as pessoas. Não é porque essa gordura ela é sim protetora que eu posso abusar. Exato. Eu vejo muito paciente fazendo isso, né? Ah, é abacate, é castanha, é peixe, eu vou abusar. Lembrando, a grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que 1 grama de carboidrato e proteína tem 4. Então, mesmo que a gordura seja boa, se eu abusar, eu vou ganhar peso. E o ganho de peso leva à inflamação. A inflamação também vai aumentar o risco. Então, mesmo as gorduras boas, tem que ser a medida certa. Por isso que a gente tem a nutricionista para nos auxiliar muito e saber essas quantidades. Quantidade. Exato. Tem mais perguntinhas? Vamos lá. Da Maria José, boa tarde. Depois que eu retirei totalmente a tireoide, meu colesterol está sempre alto. Antes era normal. Tem alguma relação? Beijos e obrigada. Obrigada a você, Maria José. E aí, doutor? Legal essa pergunta, boa hein? essa pergunta. Tem sim relação, porém é um sinal que talvez a tireoide dela não esteja muito bem compensada. Ela tirou, mas existe hoje medicamentos, né, no caso hormônios, que você repõe. A falta dos hormônios tireoidianos alteram sim o perfil lipídico. Principalmente porque os hormônios tireoidianos funcionam a questão do nosso metabolismo, funcionamento adequado do nosso metabolismo. Então, muitas vezes, quando você repõe no nível certo os hormônios da sua tireoide após retirar a tireoide, é para estar normal esse colesterol. Então, ó, monitora um pouquinho melhor esse tireoide, tá? Maria, né? Monitora um pouquinho melhor, faz seu exame regular, ajusta a dose da sua levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, que com certeza seus níveis de colesterol vão voltar ao normal. Perfeito. Boa. Mais perguntinhas. Ah, que bomba de pergunta. Tá né? bombando É aqui. assim. Elaine, boa tarde. Tenho 51 anos, não como carne. E aí, ó, não bebo refrigerante e meu colesterol está alto. O próprio corpo pode fabricar o colesterol ruim? Pergunta Eliane, maravilhosa, Eliane. Olha só que interessante, gente. Existem alguns casos raros, que não são tão raros assim, né? Que a gente já nasce com colesterol muito alto. Crianças acima de 10 anos, 15 anos, que estão com seus níveis, principalmente de LDL, acima de 190. Muito provavelmente essas pessoas têm o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. E se ela pesquisar um pouquinho, eu dou essa dica para você, pergunta um pouquinho dos seus avós, dos seus tios, vão ser pessoas que já tiveram infarto, AVC, com idades até mesmo antes dos 60 anos. Olha só. Isso é uma coisa muito importante porque, embora eu falei que é raro, não é tão raro. É muito comum as pessoas que têm na história familiar, nossa, minha família inteira tem colesterol alto. É uma questão genética.
por mais que essas pessoas lutem com a alimentação, ela falou não toma refrigerante, não come carne, não vai ser o suficiente. Aqui, infelizmente, é um defeitinho genético, mas aí que tá. Aqui o medicamento é essencial, porque não é culpa sua. É uma questão que você nasceu com isso e você vai conseguir evitar até esse histórico familiar, né, de eventos cardiovasculares com idade mais prematura. Então procura o seu médico, conversa com ele sobre isso, fala que você sempre teve esse colesterol, fala que você já tirou o refrigerante, já tirou a carne e continua alto e muitas vezes precisa tratar, que isso vai, prolongar os seus dias aqui na Terra. E ela tem que melhorar a alimentação, provavelmente suplementar em outras coisas, né, Porque às Yandra? vezes não é só a carne vermelha e qual é a outra questão que ela Refrigerante. falou? O refrigerante. Refrigerante. Pode ser uma bolachinha. Às vezes o paciente troca pão por ficar comendo bolachinha ao longo do dia inteiro. Isso aqui é brasileiro, né? Essa bolachinha Exatamente, tem isso é muito queijo, colesterol, manteiga, leite, queijo, queijo, né? Às vezes não pratica uma atividade física, introduzir uma atividade física melhora essa captação desse colesterol. Então introduzir mais salada para melhorar essa digestibilidade, né? Essa eliminação do colesterol. Então é mais... O fato dela tirar a carne da... não significa muita coisa. Tanto, né? Tem que ver o todo, né? todo, com Mais toda perguntinhas, vamos lá. Do Ivo, de Bragança Paulista. Boa tarde, Santa Receita. A gordura da pasta de amendoim... Ih, lá, Yandra. A gordura da essa pasta de contigo, Yandra. amendoim é saudável? Qual o melhor óleo para cozinhar? Boa, Ivo, obrigado, viu? Um beijo, Ivo. Boa. Bom, a gordura da pasta de amendoim entra nas oleaginosas. É uma gordura fonte vegetal, então tem gordura poliinsaturada, só que o excesso também é calórico. Amendoim é bem calórico, então pensando em perda de peso não seria tão interessante, mas comparado a uma gordura saturada, melhor. Em relação a óleo para cozinhar, o melhor óleo para se cozinhar vai ser polêmico, porque hoje está caro. É o azeite de oliva extra virgem. Porque por mais que as pessoas falem, mas ele não perde a estrutura num fogo mais alto, não. Se for um refogado, uma coisa bem rápida, que normalmente é para ser, não é para ser nada imerso no óleo, ele não vai perder essa estrutura. E ele tem, além dele ser fonte de gordura boa, né, essa monoinsaturada, ele também é rico em polifenóis, antioxidantes, então também tem esse fator protetor. Então a melhor gordura para se cozinhar hoje, azeite para fazer um refogado. E André, não dá, tá muito caro. Segunda opção, óleo de canola. Dá pra fazer um composto também, Dá pra 25% de azeite, com óleo de 75% de canola, né? E deixar, né, no Deixar lá, vidro, por mistura. exemplo. A gente faz muito isso em restaurante, assim, Com para certeza. cozinhar. A gente sempre faz um óleo composto, né, de azeite extra virgem, mais ou menos 25% e 75% de óleo de canola. Excelente opção. Ajuda muito. Dá até para fazer temperado, aí já coloca as especiarias, um orégano, um alecrim, né? Porque aí você dura bastante, né, o azeite, né? Você vai comprar. Rende demais, eu porque acho tá que rende caro bastante. mesmo. Exato, eu acho que mais do que saber qual a gente não deve usar, pessoal. O que a gente deve evitar, principalmente, são 3, né? Que é a banha de porco, por ser uma gordura então saturada. O de palma, que não é muito comum aqui, né? Mas ele também é gordura saturada. Dendê, né? Dendê. Dendê. Famoso dendê, né? No Brasil eu não vejo tanto, não sei se é a nossa mais região, no né? Nordeste, né? No Nordeste tem bastante, né? Falei, faltou um. A banha, A banha de o óleo de coco. óleo de No coco. caso também que vai ter bastante gordura saturada. Então assim, o azeite é o melhor, depois entra realmente o que a Ieda falou, até o girassol alguns casos, mas principalmente eu vejo que são os mais maléficos são esses 3. Perfeito. Adoramos, minha gente. Obrigada pelas perguntas. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. E André, seja agradeço. sempre bem-vinda, Obrigada, viu? obrigada. Você de casa aproveita para segui-los na internet, @doutordr.william.rangel, tá aparecendo para você aí na tela, e @clínica_êxito. O telefone é o 12 99747 1020 e o da Yandra, @yandraguerra, e @clínica êxito também o telefone é o mesmo, 12 99747 1020. A Andresa falou que chegaram muitas perguntas. Que bacana. Podemos voltar para falar um pouco demais, mais sobre né? isso? Com certeza, Né? hein? Vai ser muito legal, bom. né? Pode ser? Um tema Muito bom. extremo Perfeito. importante, gente. Realmente é um tema que eu acho que se a gente cuidar bem, a gente vai prolongar em muitos dias aqui da Terra que Deus nos deu. Então, amém. Então, você de casa continua mandando. Se tem, a gente já está separando todas para o doutor e a Yandra voltarem, combinado?